o nosso boa noite a todos aqueles que neste momento acompanham os trabalhos desenvolvidos nesta casa abençoada, Unidade Doutrinária, Amanhecer de uma Nova Era. Que Jesus, Cristo, abençoe e ampare a cada um daqueles, juntamente com todas as suas famílias. A cada momento em que temos a oportunidade de falar, e nós sabemos que a fala, ela é o meio da comunicação mais importante, porque aprendemos que a fala, o pensamento, eles têm peso vibratório, segundo a ciência mais avançada do momento, a física quântica. Palavras e pensamentos têm peso vibratório, vibram. Então, de acordo com as nossas palavras e quando elas são emitidas, elas estão carregadas de energia. E nós podemos emitir, então, palavras carregadas de energias positivas, que possam abençoar, elevar, que possam construir, da mesma forma que, no momento, percebemos que há muitas falas e que em cujas falas essas energias são deletérias. Elas são negativas e podem trazer muito prejuízo para muita gente e para muitas almas. Então, mais o nosso poder maior, além da fala, ainda é o pensamento. É uma forma universal de comunicação. Então é importante que nós busquemos nos comunicar. Aqueles que falamos, mas aqueles que ouvimos também. E volta e meia, então, nós trazemos aqui uma forma, um tema, porque, na verdade, a vida de cada um de nós, ela é, por si própria, um verdadeiro tema. A minha vida, a sua vida, a vida de cada um é um tema. Porque nós entendemos que a nossa presença aqui na Terra, ela não se dá por acaso. Não é de uma forma improvisada. Ela tem um motivo. Ela está estabelecida num programa. A minha vida, a sua vida, a vida de cada um daqueles que nos ouvem é um programa. É um projeto que tem tudo a ver com a nossa realidade. Onde, através dessa realidade, nós possamos usufruir de muitos irmãos nossos e que estão muitas vezes à nossa frente, nós podemos usufruir muitas coisas boas, positivas para a nossa evolução espiritual. Mas cada um de nós também, aquele que nos ouve, e cada um de nós, por menos que a gente ache que possa ter alguma coisa para doar, não importa, todos nós somos responsáveis. Porque é através de nós que nós conseguimos, então, nos elevar e fazer esse movimento cada vez mais forte na direção do Cristo amigo e na direção de nosso Pai Celestial. Então nós estamos trazendo como tema aqui alguma coisa para a nossa reflexão. Como nós colocamos aqui? Afinal, quem somos? Essa é a pergunta, com ponto de interrogação na frente. Afinal, quem somos? Mas concluímos dizendo, o Espiritismo, ele explica. Ele vai trazer toda essa explicação. Por que que nós estamos comentando dessa forma? Porque Jesus, ele está no comando. Ele é nosso supremo governador, governador de toda a terra, desde esse pretérito longo, que para nós está numa linha de tempo, e que está regulada em torno de 4 bilhões e 500 milhões de anos, ele já sendo um Cristo, e tendo como compromisso, assumindo esse enorme grupo de espíritos que implica em bilhões. Então, afinal, é esse ser iluminado, nosso Senhor Jesus Cristo, que no momento em que ele corporificou aqui na Terra, e nós sempre comentamos aqui, que a corporificação dele aqui, tomando um corpo aqui junto de nós, isso implica
numa estratégia muito grande da parte dele. A vinda dele aqui, ela está dentro de uma planificação. É um plano, numa reunião muito antiga, que nós não conseguimos precisar. Mas uma reunião de milhares e milhares de almas que já estavam no momento, era o ponto exato para que muitos espíritos de alta escola eles pudessem trabalhar aqui na Terra. Eles pudessem, como missionários, muito como verdadeiros missionários, trazer a sua contribuição para cada um de nós. Então, a vinda do Cristo é um programa, é um projeto, onde nesse projeto estão todas essas almas iluminadíssimas que vão trabalhar com ele aqui. Nós sempre comentamos aqui que nós temos muitos que o antecedeu. Quando ele chega aqui, e quando através dele nós começamos aqui uma nova era, a era cristã, porque quando ele chega aqui, era o ano 749, segundo o calendário romano. Ano 749. Já existia essa noção de tempo. O tempo romano, mas também o indiano, o chinês, o persa, muitos calendários já funcionavam. Mas tomando como base o romano, era o ano 749. A partir de aí, nós temos então uma era nova, um calendário novo, o calendário gregoriano. Aí começando aí no primeiro ano da era cristã. Mas o importante disso tudo é entender a grandeza que dele, através daqueles que o precederam, procuraram trazer muitas informações. E nós sabemos que muitas informações nós já tínhamos através dos profetas. Através dos profetas. Verdadeiro canal de comunicação. E a finalidade deles era buscar trazer para nós de uma forma dosada, porque a grande dificuldade de entendimento, se hoje é difícil, imaginemos naqueles tempos, porque hoje ela já está mais facilitada. Houve uma evolução. Imaginemos a era cristã de lá para cá, 2000 anos, quanto nós já não evoluímos. Está dentro da lei do progresso, não tem como não evoluir. Mas está dentro de uma linha de entendimento. Mas será que todos entenderam? Todos estavam aptos para atender? Estavam se esforçando para entender? Ou muitos estavam, de uma certa forma, distraídos? E essa distração é um perigo muito grande para nós, porque muitas vezes ficamos distraídos e esquecemos da verdadeira realidade da vida, que ela vem trazer as informações dos porquês da vida. Então, quando nós falamos aqui que o Espiritismo explica, mas o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, lá atrás, quando ele diz que o Consolador prometido pelo Pai, ele viria nesse tempo nos trazer essa grande linha de conhecimento e de entendimento, porque o Consolador que meu Pai enviará, que é o Santo Espírito, ele vem para vos ensinar todas as coisas. Está na linha de ensinamentos. Ele vem para nos ensinar. Ora, se ele nos ensina, então ele explica. Então ele vai explicar detalhadamente quem somos nós. Não numa forma assim muito sintética, com poucas palavras, mas através dele nós vamos ter acesso às informações. Afinal, quem somos? E se alguém perguntasse, fizesse essa pergunta para cada um de nós, para cada um daqueles que neste momento nos ouvem, quem é você? Quem é você? Que resposta nós teríamos para dar? Mas eu vou me colocar no lugar. Se alguém me perguntasse quem é você, qual seria a minha resposta? Eu sou o Antônio. E cada um de vocês com certeza iriam declinar o nome que vocês estão envergando nesse momento. Mas nós não somos os nomes. Os nomes simplesmente estão num campo de identificação. Dentro de um campo de identidade, de identificação, para que nessa atual conjuntura eu possa dizer quem eu sou. Aí sim, eu sou o Antônio nessa atual conjuntura.
Neste momento em que eu estou presente aqui na Terra, neste momento em que vocês estão presentes na Terra, declinando seus nomes. Então você pode ser o José, a Maria, seja quem for. Mas, na verdade, nós não somos o nome. Por quê? Porque o Espiritismo explica. Através das reencarnações, que são pontos fundamentais. O Espiritismo está sentado em 5 pontos fundamentais. Porque ele procura demonstrar para nós o que é, aliás, que é Deus. Nem quem e nem o que é. O que é dá a impressão de alguma coisa. E quem dá a impressão de alguém. Mas que é Deus. Então o Espiritismo, como ele explica que Deus, ele é a causa primária de tudo e de todas as coisas. E a suprema inteligência de todo o universo. Aí ele traz os seus atributos, da sua imensa bondade, extrema bondade, do seu extremo amor para conosco, da sua extrema misericórdia para conosco. Então nós o temos como nosso Pai. Ele é nosso Pai. Então esse Deus, que não é uma pessoa, muito bem definido por João, quando ele, além do Evangelho que ele escreve mais 3 epístolas. Na primeira epístola, ela está contida com 5 capítulos. Na segunda, apenas um capítulo. E na terceira, um capítulo. Mas na primeira, no capítulo 4, 8, ele vai dizer com toda a veemência, porque Deus é amor. Ele diz, por quê? Ele podia só dizer, Deus é amor. Mas por quê? Porque esse porquê ele tem um sentido profundo. Porque Deus é amor. Mas ele vai falar isso várias vezes. Então, ele vai se tornar até repetitivo. Não só nessa epístola, como em outros lances, também no Evangelho que foi elaborado pela sua capacidade, João, o evangelista. Porque ele é um dos discípulos fundamentais. Ele é um dos discípulos do Cristo. E também um dos evangelistas. Se nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 3 primeiros são sinóticos. Eles se identificam entre si. Eles comentam o mesmo assunto, na forma e no fundo. Só que muitas vezes, alguns acrescentam, dão uma certa filosofia, algum conteúdo, acrescentam alguma coisa no lado, assim, tentando embelezar. Mas João, o evangelho dele é essencialmente espiritual. Então, muitas vezes, muitas pessoas, eles comentam, por que ele é repetitivo nisso? Porque a doutrina espírita ela é repetitiva também. O evangelho de Jesus Cristo, que é o evangelho boa nova, novidade. Ou boa notícia, notícias boas. Ele também é repetitivo. Ele tem que ser repetitivo. Porque nós vamos passar longas décadas e longos séculos tendo uma relação com esse evangelho. Então é claro que ele vai ter que ser repetitivo, porque nós vamos esquecer. Lembrem, vocês se lembram dessa passagem, que nós citamos uma parte, quando ele fala do Consolador, o Consolador prometido que meu Pai enviará, e que ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar tudo aquilo que eu vos tenho dito. Ora, se nesse espaço de 2000 anos, nós estamos ainda tendo que fazer um grande esforço, e muitos de nós, apesar desse esforço, teremos dificuldade de recordar quantas coisas ele cantou nessa canção divina, através do Evangelho, mas a nossa capacidade mnemônica, de memória, ainda é muito pequena. Nós sabemos que um dos grandes problemas aqui na Terra das pessoas chama-se memória curta. A memória curta. Quantas coisas nos aconteceram, coisas ruins, coisas negativas, mas coisas positivas e coisas boas, e que nós não temos lembrança. Por quê? Porque nossos sentidos na área de comunicação, como visão, audição, paladar, o tato,
o olfato, eles sofrem bloqueios muito grandes. Muito grande. Então, é claro que quando ele diz que esse Santo Espírito, que é o Consolador, que o Pai enviaria, e ele vinha com essa capacidade de nos fazer recordar o que ele havia dito, é claro que nós temos que fazer a nossa parte também. Nós não podemos descurar, nós não podemos descuidar. Temos que estar sempre atentos e buscando manter uma relação muito próxima desse grande ensinamento que está lá no Novo Testamento da Bíblia, que é o Evangelho, que é a expressão dele, Jesus Cristo. Então, afinal, quem somos? Bom, aí nós vamos entrar em muitos detalhes. Nós vamos saber que nós, além dos nomes que nós envergamos na atualidade, nós já tivemos muitos outros nomes. Mas também temos certeza que no futuro teremos muitos outros nomes também. Por quê? Porque haverá novos projetos. Nós já tivemos projetos no passado, a nossa atual existência agora é um projeto, é um programa. Será que nós estamos dando conta do nosso projeto? Nós sabemos que é muito difícil, não é fácil, mas Deus leva em conta isso. Porque aquilo que nós não fazemos aqui, ele é acrescentado no outro projeto, no outro programa. Mas nós teremos outros projetos pela frente também. Então, mas quem? Afinal de contas, quem somos? Nós não sabemos a nossa idade. Nós não sabemos exatamente de quem eu sou, porque o Espírito não tem nome, um nome específico. Nós sabemos que somos Espírito. E porque Deus também é Espírito. Deus é Espírito e verdade, segundo o próprio João também. Então, nós não temos condições ainda de saber o tamanho da nossa idade, mas nós sabemos que Deus nos criou. Não sabemos quando e não sabemos onde isso aconteceu. Também pouco importa para nós, porque Ele nos cria de uma forma muito simples, mas também não tendo conhecimento das coisas, então nós somos ignorantes. Simples no sentido de nós não termos desenvolvido ainda em nós uma determinada complexidade. Porque nós sempre colocamos aqui no ar, para todos aqueles que nos ouvem, alguém tem notícia de alguma coisa mais complexa que uma natureza humana? Nós sabemos que não, uma natureza humana é uma coisa muito complexa, ainda, até que ela passe por todos esses graus de evolução para vencer e ter uma proximidade cada vez mais com o Criador. Mas nós sabemos que Ele nos criou há muito tempo, não sabemos quando. E Ele simplesmente nos cria para a vida. A vida é um dom de Deus. Nós somos filhos dEle, Ele é nosso Pai. Nós somos herdeiros dEle, como diz Paulo, nós trazemos a herança espiritual dEle, de Deus. Então nós nos pomos a caminhar ao longo dos milênios e milênios. É claro que lá atrás nós éramos criaturas totalmente diferentes. Nós estávamos ainda, a esse tempo, não nós, a alma, mas os corpos que nós estávamos revestindo, eles haviam passado pelos reinos da natureza, pelo reino mineral, vegetal, pelos reinos da natureza. São 3 reinos importantíssimos. Então, nós não podemos confundir nós, o Filho de Deus, a alma ainda que está em fase de crescimento, ela está ainda numa fase embrionária. Ela, para chegar à condição de feto, e para ser um ser aqui na frente, nascer como um ser humano, então, muita gente confunde o corpo que nós habitamos, que é um corpo animal porque tem ânimo, e tudo aquilo que se movimenta vem da palavra ânimos, que se movimenta. Então, nós não podemos confundir o corpo com nós, o espírito. Mas a gente vem revestindo corpos necessariamente para chegar onde nós temos que chegar. Quem está por detrás disso tudo? Nosso Pai Celestial. Através de que forma? Pela expressão do reino da natureza. A natureza, essa coisa mais bela e importante,
tanto no reino mineral, como no reino vegetal, que sofre uma diversidade muito grande. Nós veremos, quando nós olhamos assim, então, o reino animal. Peguemos as coisas mais belas que nós pouca importância damos. Olhemos aí a fase, o reino dos insetos. Que maravilha! Peguemos aí uma comunidade de formigas, da forma como elas se manifestam, da forma como elas agem. Peguemos aí no reino da apicultura, das abelhas, a forma como elas trabalham organizadas. Outros insetos, como aqueles que já começam a desenvolver alguma luz. Muito comum, um contato, mais para aqueles que já conviveram assim, no meio rural, os vagalumes, né? Apaga e acende aquela luzinha. Ou aqueles que já trazem uma luz mais intensa, os vagalumes. Gente, está dentro do reino da natureza. Isso faz parte do contexto. Para que o homem, através do reino da natureza, ele possa aprender. Observando os insetos, os animais, convivendo com esses reinos. Olhamos também no reino vegetal, toda uma estrutura, toda uma evolução. Olhemos a beleza de uma flor, que primeiro olhamos, é um arbusto praticamente, é um pequenino que nasce de uma semente. O fundamento das coisas estão dentro das sementes. Aquilo que nós consumimos são sementes. Mas uma flor também, o início é uma semente, que se desenvolve, cresce em determinado momento, porque ela tem um ciclo de vida. Interessante observar que tudo no reino da natureza tem um ciclo de vida. Um pé de milho ele tem um ciclo de vida. Produz, depois ele fenece. A soja, uma ervilha, todos têm um ciclo de vida. As flores, no reino das flores, da mesma forma. Uma roseira, seja o que for, ela desenvolve a flor, o botão e depois vem o fruto. Mas o interessante dessa coisa divina de Deus, nós não estamos fugindo do reino, afinal, quem somos? Porque quem somos está no plural, não quem sou. Mas quem somos, nós podemos elevar isso para o reino vegetal, para o reino animal. Então vejamos a beleza. Aí o fruto acontece. E o que o fruto traz? Além do alimento que ele nos fornece, ele está carregado de sementes para a perpetuação da espécie. Quantas vezes nós passamos debaixo de uma enorme árvore, em determinado tempo, carregada de botões, de flores, e depois as sementes. E o interessante é que uma árvore, que às vezes pesa toneladas, essa árvore, ela partiu de uma única semente. E nós sabemos que essas sementes que são milhares, porque Deus, a mamãe natureza, ela trabalha no atacado. Ela não trabalha no varejo. Então, para que não sofresse risco essas vidas, então elas vêm carregadas de sementes. E aquela sementinha que está sobre a nossa cabeça, na árvore, ela vai desenvolver uma árvore de muitas toneladas no futuro. Imaginemos se essas toneladas já estivessem na semente e caíssem sobre nós. São coisas interessantes, mas são as coisas de Deus. São as coisas de Deus. Quem somos? Mas nós, como Espírito, a gente vem caminhando, vencendo oportunidades. Nós temos uma questão que já comentamos muitas vezes e ela é repetitiva, mas não tem como não repeti-la. A questão 190. Qual o estado da alma? Espírito, alma. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? É claro que é uma referência sobre a condição hominal agora, como homos, como na fase hominal. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? A resposta da infância na vida corporal.
É como se fosse uma infância. Porque o nosso começo é a infância. Nós vamos passar por várias fases da criança, da pré-adolescência, do adulto, para que nós possamos chegar no futuro, o da infância na vida corporal. E ele diz assim, por que a inteligência apenas desabrocha e a alma ensaia-se para a vida? Esses somos nós. Porque nessa altura já há uma morada para nós, já há um protótipo, já que possa ser usado por nós. Antes, muitos de nós ainda estavam na fase instintiva, de instinto. Nossos irmãos que estão na nossa retaguarda, que estão como irracionais, mas que na verdade de irracionais, isso é muito curioso ainda, porque nós temos uma linhagem também, uma evolução. Os menos e os mais racionais. Peguemos o nosso cãozinho, pega o nosso gato, o nosso cavalo, o tamanho da inteligência já desenvolvida. Mas os chimpanzés, os orangotangos, né, já são fases mais desenvolvidas. Em determinado momento, então, nós já temos alguma coisa que nos possa servir de corpo. E é justamente nesse momento em que acontece um fenômeno fantástico. Aquilo que nós conhecemos como enxertia. Porque através da enxertia é que acontece a hibridagem, os híbridos que passam a acontecer a partir dali. Um exemplo, peguemos um pé de limão cravo, tido como limão bravo. Como ele é muito resistente, ele é o melhor porta-enxerto na área cítrica, praticamente, o maior porta-enxerto. Muitas vezes chamado aqui como cavalo. E o porta-enxerto. Então, do limão cravo, nós pegamos um galho de laranja e fazemos essa enxertia, que todo mundo conhece e sabe que hoje está ganhando um campo cada vez maior. Virou uma coisa corriqueira. Então nós enxertemos nesse limão cravo esse galho dessa laranja. Assim que o galho pega, os dois estão em vida. Mas o que acontece? Em determinado momento nós vamos lá e eliminamos o limão cravo, a parte de cima, a parte superior. Só fica a laranja. Ela vai continuar produzindo laranja sempre, porque ela tem como um porta-enxerto, quando aconteceu a enxertia, alguma coisa muito forte, muito vigorosa. E por que não? Se nós pegarmos da mesma forma uma laranja, um pé de laranja, e enxertarmos ali a lima. Quem não conhece a lima, aquela fruta amarela, doce, que tem um sabor diferente, nós enxertamos um galho de lima nesse porta-enxerto agora, que é a laranja. Bom, em determinado momento, quando eliminada a laranja, o que nós vamos ter daí para frente? A laranja-lima, que nós encontramos nos mercados. Com os corpos animais aconteceu exatamente a mesma coisa. Em determinado momento, os macacoides continuaram sendo, os mesmos chimpanzés sendo. Mas a partir dessa enxertia, aí a coisa foi evoluindo. É o momento, é como está colocado aqui na questão 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? O da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha e a alma se ensaia para a vida. Que beleza! Que beleza! A partir daí, então, nós temos já as raças primitivas aqui na Terra. A raça negra, que já vem lá de trás, e a raça amarela, que vem evoluindo, passando pelas mais variadas fases. Até que chegamos num determinado ponto, aí uns 7, 8 mil anos atrás, em torno de 10 mil anos, entramos, então, a essa humanidade, esses seres, essas raças, eles passam pela idade da pedra lascada. Já é um avanço. Da idade da pedra lascada, há um avanço para a idade da pedra polida. E futuramente nós vamos nos tornar os Homo sapiens, que somos nós da atualidade. Porque sapiens vem de saber, sabedoria. Então já são essas fases que vêm acontecendo. Quem somos nós? Esses seres que a partir de quando Deus nos cria, nós vemos avançando. E hoje
nós estamos em pleno século XXI, terceiro milênio, num momento de suma importância para todos nós, um momento de transição. Quantas transições foram acontecendo nesse meio, mas agora a transição mais importante, o motivo da vinda de Jesus para sermos mais sintéticos. O motivo dele aqui era a implantação do reino de Deus na terra. Era a terceira aliança, aliás, a segunda aliança, a primeira com Moisés, trazendo a cooperação e a corroboração das leis, onde nós tínhamos que nos encaixar, observar, nos encaixar nessas leis que ia nos regular, porque nós já somos seres que temos livre-arbítrio. E agora nós já sabemos o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Nós sabemos o que passa a ser crime e aquilo que ainda não está na condição de crime. Por que tudo isso? Porque, segundo as nossas leis, o crime só se caracteriza crime quando há dolo, quando há consciência, quando nós cometemos o crime conscientemente. Mas quando nós cometemos um crime inconsciente, atropelamos uma pessoa, mas nós não tínhamos noção. Então, agora, quando nós atropelamos uma pessoa e que nós localizamos-la como alguém que nós não gostamos, temos um espírito de vingança e nós queremos nos vingar e jogamos então o nosso carro em cima dela, aí é crime. Então, essas leis vêm nos regular. Jesus vem, através desses tempos todos e através dessa grande falange, são milhões e milhões preparados para isso, vem nos falar da implantação do reino de Deus aqui na terra. Então, essa implantação do reino de Deus, ela se movimenta, ela ganha velocidade, e agora nós estamos no momento onde ela está se encaixando no mundo de regeneração. Está incidindo no mundo de regeneração, que é as mesmas coisas. Então, quem somos nós? Somos essas criaturas que estão em franca evolução, que nós possamos aproveitar. Mas nós nunca estivemos órfãos. Nenhum de nós pode alegar, mas meu Deus, o que eu vou fazer? Como fazer? Em determinado, antes do Evangelho, os profetas já traziam as notícias, como nós deveríamos agir, através das leis, porque era sempre assim, como está colocado em Mateus 7,14. Tudo quanto nós queremos que os homens nos façam, façamos nós assim também a eles. E termina dizendo, porque aí está a lei e os profetas. Então, nunca nos faltou as instruções. A questão é que muitos de nós nos desviamos. Muitos de nós nos distraímos. E aqueles distraídos e desviados estão perdidos? Não. Só que não têm condições de preencher os padrões dessa nova era que está para chegar, que é o reino de Deus, que é o mundo de regeneração. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que neste momento em que nós estamos vivendo de suma importância, não tenhamos medo, não tenhamos temor, porque se Deus é por nós, Jesus é por nós, tudo aquilo que de melhor é por nós, não tenhamos medo. Continuemos a nossa jornada. E o Espiritismo, ele vem nos dizer que nossos corpos são pequeninas naves, onde nós estamos navegando num mar ainda muito turbulento, um mar agressivo, ondas grandes, mas se nós tivermos Ele, Jesus, junto de nós, nesse barco em que nós estamos navegando, com certeza Ele falará as tempestades, falará o vento, e tudo isso passará. E com certeza Ele é o farol, Ele é essa bússola, cuja agulha magnética indica para o porto seguro. E o porto seguro é Ele, que nos aguarda, cada um de nós, de braços abertos. Não tenhamos medo, não tenhamos temor, porque Jesus é por nós. Sigamos em frente. Que a paz do Cristo nos proteja sempre. Muito obrigado. Oremos. A oração é tão importante.
Porque a oração carregada dessa energia altamente positiva, curativa, que traz no seu bojo o lenitivo, oremos. Primeiro agradecendo a Deus, a Jesus, esse Cristo amigo, pela vida, pelos momentos que temos, que estamos aqui nos relacionando com os nossos irmãos, em sociedade, uma sociedade fraterna, uma sociedade amiga. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Agradecemos a Deus, a Jesus por tudo isso, mas diante do ambiente que nos encontramos neste momento, neste local, nesta casa, nós queremos compartilhar, nós queremos dividir com todos os nossos irmãos carentes, necessitados, onde quer que eles estejam nesse orbe terrestre. Não existe distância. As nossas orações, a emissão da nossa oração, com certeza chegará junto de cada um. Então que a paz e a proteção do Cristo esteja junto de cada um daqueles que neste momento estejam passando por grandes dificuldades, pelos desesperados, pelos aflitos. Mas Jesus nos garante que tudo já está passando. Continuemos seguindo com Ele, através do Evangelho de luz, através do Evangelho Boa Notícia, que é a expressão dele em nossas vidas. Essa paz esteja presente em nossas vidas agora e sempre. Muito obrigado.